Sabe uma parada que eu queria falar do Jung? Que a minha visão ortodoxa, moderna, racional, baseada na escola de pensamento super racional, etc., ainda se dá muitas vezes de choque com a teoria do Jung, porque muitas vezes ela me parece muito descolada da realidade. Me parece, em algumas vezes, que trata de situações que, apesar de que talvez possuam uma carga muito forte no inconsciente, possuam uma carga muito forte no próprio consciente, ainda assim, na vida cotidiana, me parecem muito secundárias. Principalmente quando a gente começa a tratar em relação a essas questões de sentido, eu acho que eu não consigo ainda ver como é que vai se delinear uma prática terapêutica baseada completamente na teoria do Jung. Talvez com outros livros, ou então com realmente trazendo uma questão mais de autores mais modernos que vão abordar sobre isso. Eu concordo completamente com o que o Renan falou, de que muitas vezes eu fico, cara, isso é absurdo. Mas também tem outras vezes que eu fico, cara, faz sentido. E eu entendo o sentido que o Renan falou, tipo, de que parece ser uma coisa secundária na realidade. Mas às vezes, se for para pensar um pouco, não defendendo muito ele, até porque eu já falei, deixei bem claro que eu não concordo com muitas coisas dele, mas se for para pensar, é justamente sobre esse negócio de deixar como secundário que ele fala tanto. Não, eu só ia concordar com o que vocês estavam falando, que eu tava até conversando com o Renan um dia desse sobre isso, que ainda que seja uma coisa que eu goste muito, que eu tenha muito interesse, tem umas coisas que eu acho pouquíssimo plausíveis de se transferir pra vida real. Tipo, que eu não consigo imaginar acontecendo de verdade. Talvez porque eu não tenha tanto contato, seja uma coisa que eu tô aprendendo agora, entre aspas, mas o meu lado racional e, enfim, moderno também me põe dificuldade pra até entender muitas coisas. De certa forma, às vezes eu tenho uma visão que talvez seja até equivocada, mas de que a psicologia do Jung acaba sendo uma parada meio que de nicho e também acaba sendo uma questão, às vezes, até elitista, porque tu vai tratar, com, por exemplo, do processo de individuação, que é uma questão que, ainda que realmente nesse texto até falou, né? Ainda que seja primária ali dentro do desenvolvimento da personalidade do indivíduo, muitas vezes a gente está numa realidade em que o que é para ser primário vai depender de coisas mais básicas antes, né? Então acaba sendo uma parada que, no mínimo, tu tem que estar de boa com algumas questões que vão ser mais calcadas ali na realidade em que tu tá vivendo. Por exemplo, uma questão mais voltada para o trabalho, talvez, pra uma coisa mais financeira, etc. Tu não vai conseguir adaptar isso dentro da psicologia do Jung, pelo que a gente viu até agora. Ou até mesmo depressão. Tipo, a gente não viu ainda o Jung citando depressão com nenhuma uma questão voltada para uma realidade mais palpável, mais física. Uma questão de um transtorno. E apesar de eu gostar muito da teoria do Jung, eu vejo aí essas falhas. Eu acho que não necessariamente é algo ruim, mas algo a ser levado em conta, e a gente saber que ou a teoria realmente possui essas questões que estão em falta, ou então a teoria antiga possui isso, e hoje em dia as pessoas, já estudando Jung, conseguiram reformular e aplicar ela para situações mais palpáveis do cotidiano. Apesar de que eu acho que não seja o caso, porque, pelo menos até o que a gente viu até agora, a teoria do Jung sempre vai ser mais voltada para essa questão de evolução espiritual dentro do conceito de espiritualidade proposto por ele, né? Eu acho que, assim, o que a gente está estudando até agora é conceito. A gente ainda não pegou nenhuma dos livros dele que fala sobre prática terápica até agora. A gente só está estudando os conceitos em si. Mesmo essa pincelada que ele dá em análise de sonho é só um aspecto que ele fala para um público leigo, ainda não é falando das práticas em si. Porque normalmente assim, né, na faculdade tu vai entender primeiro os conceitos para depois tu estudar como é que aplica isso em prática. Eu sei que existe bastante gente que faz uma modernização das práticas terápicas, tanto que a maioria da galera que estuda psicologia e é junguiana, eles são terapeutas também. É muito difícil tu ver alguém que se considere junguiano que não seja terapeuta, que não trabalhe com cliente, tipo, que seja só teórico, ou só pesquisador e tal. Agora, essa parte de ser elitista, eu concordo, até porque a grande maioria da psicologia é feita de uma forma elitista. A psicanálise sempre teve essa crítica de ser um rolê bem elitista, de ser uma parada que pouca gente vai conseguir alcançar. E eu acho que a psicologia, no geral, é um rolê todo elitista. Dificilmente tu vai conseguir abarcar
pelo menos a forma que a gente pensa em psicologia clássica, ela é muito elitista porque ela vai sempre prever que tu precise ser um contato pessoal com alguém que tem um tempo e o dinheiro para se dispor a passar por esse processo, que não é barato e não é fácil. O que eu ia falar é que concordo com vocês nesse âmbito, principalmente de que é uma coisa cara, é uma coisa que não é acessível para todo mundo, assim como outras grandes vertentes da psicologia e a prática terápica em si. Mas sobre a questão da depressão que o Renan tinha falado, eu acho que é tudo muito isso que o Sander falou, de que a gente tá pegando coisas muito básicas e muito introdutórias. Mas, sei lá, toda vez que eu acompanho o Instagram, tem sempre, tipo, acho que tem um podcast que fala sobre isso, que o título é Como Jung Enfrentaria a Depressão, ou então Como Jung Vê Tal Coisa, que já são pessoas especializadas, sabe? Já são pessoas formadas na teoria que atuam nisso. Então, eu acredito que haja sim uma maneira ainda modernizada de lidar com as nossas questões atuais, até porque a gente só tá pegando livros antigos e uns exemplos que não tocam a gente porque não é a nossa realidade. Então, tipo, a gente tenta ao máximo transferir pra cá, mas ainda assim parece tudo muito vago. E esse é um dos motivos, acho que, pra eu continuar estudando sobre, pra entender como funciona realmente e pra aplicar no cotidiano de agora. E assim, normalmente conteúdo que trabalha terapia especificamente, prática, teoria, normalmente é o tipo de coisa que dificilmente tu vai conseguir trabalhar só teoricamente. Porque é tipo de coisa que tu, dificilmente tu vai conseguir ver qualquer matéria. Acho que talvez TCC, porque são técnicas mais certinhas, mais padronizadas, que tu vai conseguir ver em algum lugar alguém falando como é que são as técnicas em si, mas mesmo assim, é difícil pra caramba tu achar por aí. Porque normalmente é o tipo de coisa que vai ficar mais na prática, tu não vai ter como explicar como funciona sem mostrar como funciona. Se tu for ver as obras completas do Jung, a parte onde ele vai falar de prática de psicoterapia é o 16, de 19. Então, tipo, já é lá no finalzinho da obra dele que ele vai falar sobre a prática em si, porque ele vai explicando os conceitos e ele só vai falar da prática bem no final. E são 2 livros, que é a prática da psicoterapia, a reação, análise de sonhos e transferência. Mas eu acho que a gente ainda não está muito pronto para partir para a parte da terapia em si, porque a gente ainda nem chegou nesse estágio ainda da faculdade em si. Eu não me sinto confortável para ler e querer explicar sobre parte de terapia se a gente nunca ter atuado na área, sabe? Não, concordo também. Mas, tipo, realmente só esse questionamento porque foi uma parada que eu tava pensando e acho que é uma parada boa de se pontuar, mesmo que a gente esteja errado, né? Porque, tipo, pelo menos da minha parte, é porque eu realmente tava refletindo sobre o assunto. Não, eu já passei por isso também. É porque eu acho que o início do primeiro capítulo do Jung, ele fala um pouco sobre terapia, fala das ideias dele de como ele faz terapia, mas ele não explica a técnica que ensina. Ele fala, tem que ser construído em conjunto com o paciente, não pode ser algo sozinho. É porque eles dão muita ênfase em sonho, mas quando ele tá falando de sonho, ele tá falando da terapia em si. A terapia do Jung não é baseada só em sonho. Tem também, mas não é só isso. Mas como é o que ele é famoso por isso, e como esse livro Doenças Simples é meio que pra fazer o público conhecer o trabalho dele e tal, porque a gente já dá uma entrevista que falava sobre sonhos e tal, o direcional editorial foi pra esse lado e tal, mas não é só isso. Outra coisa que eu tava pensando também, tipo, sobre isso, é porque isso de fazer uma psicologia que abrange mais a nossa realidade, eu ouvi isso em alguma aula, acho que era alguma aula do professor Cássio de introdução à psicologia, mas que era tipo de você, essas práticas, quando você vai entender uma pessoa em situação de rua, por exemplo, você não vai tratar psicanálise com ela, você não vai fazer uma abordagem sobre o id, ego, o superego dela, você vai adaptar para fazer uma coisa mais emergencial, uma coisa que seja no aqui e no agora da realidade daquela pessoa. E eu imagino que nesses lugares que oferecem psicologia, no centro mais comunitário, oferecem terapia grátis, ou então esses lugares que você só vai uma vez por mês ver o seu psicólogo, por exemplo, você não vai tratar com ele psicologia analítica, que eu saiba, por exemplo. Vai ser uma coisa que vai focar muito no que está acontecendo naquele momento com aquela pessoa. Uma coisa que eu gosto muito de citar é a teoria da pirâmide de Maslow, de pirâmide das prioridades. Tipo, se a pessoa ela não tem nem o básico, tipo, não adianta tu querer tratar a autorrealização dela, porque, tipo, não faz sentido ela buscar autorrealização quando ela não consegue nem comer, ela não consegue nem ter uma previsão de o que ela vai fazer no outro dia.